O Brasil está vivenciando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025 e neste ano traz como tema Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. E no episódio de hoje da nossa série especial do Mais Verde, vamos entender o que é a cultura oceânica, por que ela é tão importante e como pode contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. E para falar sobre essa temática tão importante e relevante também para a sociedade, a gente conversa agora com a professora Emanuele Rabelo, de Ecologia aqui da UFESA, que vai nos ajudar a compreender sobre a cultura oceânica, como podemos trazer inspirações e também como podemos trabalhar sobre a sustentabilidade e também cuidar mais do nosso planeta Água. Professora, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Mais Verde, que honra poder contar com a sua contribuição. Bom dia, Franciele, é um prazer falar sobre cultura oceânica com todo mundo, com você, estou à disposição. Professora, de início, o que seria essa cultura oceânica? Que termo é esse? A partir de quando começou a ser utilizado? Bom, eu costumo perguntar para as pessoas o que elas pensam quando se fala em oceano, quando se fala em mar. O que você pensa quando fala em mar, em oceano? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Água, aquela imensidão de água, né, professora? O que mais? Assim, você pensa em praia? Praia, animais, peixes, o que mais? As pessoas pensam no lazer, né, de ir para a praia, tomar um banho de mar, tomar uma água de coco. E o oceano, a gente tem uma conexão muito forte com o oceano. O oceano ele influencia diretamente na nossa vida e a gente também exerce uma influência muito forte no oceano. E nós temos uma conexão muito forte com ele. E daí veio o conceito de cultura oceânica, para que as pessoas pudessem olhar para o oceano de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais amorosa, de uma forma que a gente pudesse conservar e preservar esse ambiente. Professora, mesmo vivendo em regiões distantes do mar, como a nosso semiárido do Potiguar, né, quais são os cuidados, né, e também por que é importante conhecer sobre essa cultura oceânica? Então, a cultura oceânica, ela veio como um conceito para que as pessoas tivessem um olhar diferente sobre o oceano. Então, a influência que o oceano exerce na nossa vida e como a nossa vida influencia no oceano, vai desde as pessoas que moram na beira da praia, que convivem com o mar, até as pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância do oceano. Então, o objetivo da cultura oceânica é fazer com que as pessoas se conscientizem sobre essa preservação que a gente tem que ter desse ambiente e também inspirar as pessoas a ter um cuidado a mais com o oceano, fazendo com que a gente use os recursos do oceano de forma mais sustentável. A cultura oceânica, Franciele, ela surgiu lá em 2002 nos Estados Unidos, quando um grupo de pesquisadores percebeu que o oceano não era um tema tratado nas escolas, não existiam disciplinas nas escolas que tratassem do oceano. Então eles decidiram montar materiais didáticos e disciplinas que abordassem o oceano, seja para pessoas que vivem perto do mar, ou para as crianças que moravam longe do mar. E aí a Unesco abraçou essa ideia e dissipou essa ideia para o mundo inteiro de cultura oceânica, para que trouxesse o conceito de preservação, o conceito de influência do mar na nossa vida, da nossa vida no oceano, esse conceito de cuidado com o ambiente marinho para todo mundo. Inclusive o Brasil, Franciele, foi o primeiro país do mundo em 2021, 2022, a trazer a cultura oceânica como componente curricular obrigatório dentro das bases curriculares nacionais. Então a gente já tem no Brasil uma forte iniciativa da cultura oceânica, trazendo esse conceito de preservação do oceano dentro do Brasil. Professora, e de que maneira essa cultura oceânica ela pode ser inserida, como você já mencionou, sobre as escolas e faculdades também, mas de que maneira o nosso cotidiano, né, dono de casa que está acompanhando o nosso Manhã TCM, ou até mesmo no estudante que está começando agora a sua iniciação científica, podemos falar assim, de que maneira essa cultura oceânica pode ser inserida na vida das pessoas? A gente costuma dizer que quanto mais a sociedade conhecer sobre o oceano, mais ela vai ter esse senso de conservação. Então,
Desde o momento que você vai numa praia, que você leva o seu resíduo de volta para a sua casa, até o momento que você está ensinando uma criança sobre a importância de uma tartaruga, de um peixe, de um golfinho, de um animalzinho na pedra, até a conversa em casa, no café da manhã, no almoço, sobre como é gostoso a gente ter um ambiente saudável, como é bom a gente ir na praia, a praia está limpa, e também sobre a questão climática. Então o oceano ele exerce uma influência muito forte no clima, que é um dos princípios da cultura oceânica. Então a gente entendendo como que esse ambiente influencia, por exemplo, no clima, na disponibilidade de alimento, no lazer, no esporte, no turismo, no transporte de mercadorias, a gente começa a perceber o quanto que ele é importante para a gente. E aí a gente começa a perceber que cada um de nós tem um papel fundamental na conservação desse ambiente. Com pequenas atitudes, seja educação em casa, seja uma atitude na praia, de não deixar o lixo ali na praia, qualquer coisa, uma pequena coisa que a gente faça já é grande para que a gente tenha um ambiente conservado. Interessante que você falou no início da nossa reportagem que assim, as pessoas veem o planeta, a água, né, o mar como um todo apenas como um lazer. Mas é interessante ainda mais essa consciência de se você estar buscando esse lazer, por que você não retribuir, né, cuidando, né, professora? Exatamente. Então a gente utiliza os recursos do oceano, mas a gente tem a obrigação de devolver para o oceano o nosso papel de cidadão e conservar e manter esse oceano saudável, até porque a gente depende dele. Então a cultura oceânica vem trazer esse olhar de conservação, esse olhar de cuidado com esse ambiente. E falando agora nos princípios, né, professora, é interessante também trazer para quem está em casa sobre os princípios dessa cultura oceânica. Para quem não tem noção do que princípios são esses, né? Como cuidar, o que cada um traz para a gente ter esse cuidado com a cultura oceânica. A cultura oceânica ela trabalha em diversos princípios. Um desses princípios é que a Terra tem um oceano global e muito diverso. O que isso significa? Que não existem oceanos separados. O oceano ele é um só e ele é conectado. Toda a água que tem no oceano ela é conectada. As correntes marinhas conectam todos os oceanos. Então o oceano ele é um só. O segundo princípio da cultura oceânica diz que o oceano e a vida marinha têm forte ação na dinâmica da Terra. Quando a gente vai na praia, a gente sempre vê a maré indo e voltando, às vezes a maré está alta, às vezes a maré está baixa. E esse ciclo de marés e de correntes faz com que a gente tenha um molde da nossa costa. Então, como que os rios chegam no mar, como que a maré chega na costa. Mas, infelizmente, esse padrão de molde da nossa costa tem sido alterado pelas mudanças climáticas, que têm aumentado o nível do mar, aumentado a força das marés, então as marés estão chegando mais forte na costa, a gente vê muito isso acontecendo, né, durante as tempestades, tsunamis. Então, tudo isso é influência das nossas ações. Então, as mudanças climáticas têm levado a essa alteração da dinâmica das marés, a dinâmica das correntes, o que tem afetado milhões de pessoas ao redor do mundo. O terceiro princípio fala que o oceano exerce uma forte influência no clima. Então, boa parte da evaporação, das chuvas que caem no continente, né, da formação de chuvas, vem do oceano. Além disso, o oceano ele tem um papel poderoso de remover o excesso de gás carbônico que tem na atmosfera, diminuindo os efeitos da mudança climática. Então, o oceano ele regula o nosso clima, ele regula as chuvas, as correntes marinhas distribuem o calor por todo o planeta, fazendo com que o calor seja dissipado pelo planeta de uma forma mais homogênea. Mas, mais uma vez, infelizmente, as mudanças climáticas têm alterado esse padrão de chuva, de corrente, o excesso de gás carbônico na atmosfera tem prejudicado também o oceano. Então a gente vê que o oceano tem um papel fundamental no equilíbrio do clima do nosso planeta. O quarto princípio fala que o oceano permite que a Terra seja habitável. Mais da metade do oxigênio que a gente respira vem do oceano e ele é produzido através de pequenos organismos chamados de fitoplâncton, que ao fazer fotossíntese liberam esse oxigênio para a gente respirar. Além disso, o alimento que a gente tem no oceano sustenta milhões de pessoas, sustentam milhões de animais, várias espécies de animais dependem desses recursos. Então o oxigênio, a temperatura, o clima, então o oceano tem esse papel também de fazer com que a Terra tenha uma condição de a gente viver nela. O quinto princípio fala que o oceano ele sustenta uma enorme biodiversidade de organismos e de ambientes. Então desde o pequeno micro-organismo, de uma bactéria, de um plâncton, até grandes baleias imensas. Então todos esses organismos eles estão conectados, fazendo com que tenha um equilíbrio nesse ambiente. A gente quando vai na praia vê uma conchinha na praia, vê um caranguejo, vê um coral,
ver um peixe, uma tartaruga, um golfinho. Então o oceano ele sustenta uma enorme biodiversidade de organismos, tanto pequenos como grandes, e que estão todos conectados entre si e com a gente também. Um outro princípio da cultura oceânica é que o oceano e a humanidade estão fortemente conectados. Então, desde os primeiros povos, a humanidade utiliza o oceano para transporte marítimo, a gente usa para lazer, para esporte, para transporte de mercadorias. Então, o computador que a gente tem em casa, o celular, muitas vezes eles vêm atravessando o oceano inteiro, né, nos grandes navios. Então, a gente tem remédios também que são fabricados a partir de recursos marinhos, alimento que alimenta milhões de pessoas que dependem dos recursos marinhos. Então, nós temos uma forte conexão com o oceano, nós temos uma relação muito íntima com ele. O último princípio da cultura oceânica fala que há muito do que se descobrir no oceano. Para você ter uma ideia, Franciele, menos de 1% do fundo marinho é conhecido de forma detalhada. Para você ter uma ideia, a gente conhece mais sobre Vênus, Marte e a Lua do que o próprio fundo oceânico. Então a gente não tem um mapeamento detalhado desse fundo, a gente tem um mapeamento mais detalhado fora do nosso planeta, muito longe do que o que está aqui pertinho da gente. Então a gente tem muito o que descobrir ainda, muitas espécies novas, muitos recursos que podem ser usados pelas pessoas para fabricar remédios, para salvar vidas, para alimentação. Então por isso que a gente precisa conservar, porque a gente tem tanto a descobrir ainda e a gente não está cuidando bem. Então antes de descobrir, a gente acaba destruindo. Então está aí o nosso papel de conservar o oceano, de manter ele saudável para que a gente descubra mais maravilhas ainda que ele tem a nos oferecer. São princípios relevantes que ver todo esse cuidado que devemos tomar com o planeta água, desde o seu cuidado do lazer até mesmo o que você está utilizando na sua casa, que vem também pelo planeta água, né? Vem pelos mares, oceanos também, para chegar até a sua casa, até o nosso país também. Professora, como é que você vê a importância da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025 ter essa temática, esse planeta água? Nós estamos agora na década do oceano, que é 2020 a 2030. Então, é um papel da universidade, das escolas, trazer esse tema para dentro das salas de aula, para as discussões, para que a gente possa discutir sobre o que a gente pode fazer para conservar o oceano. Então é um papel fundamental que a universidade exerce. Então a gente vai estar na Semana, né, de Ciência e Tecnologia, a gente vai estar falando sobre o oceano, a gente vai estar visitando comunidades, trazendo esse conceito de cultura oceânica, de carinho, de amor pelo oceano, né? A questão da conservação. Então tudo isso são atitudes, são estratégias que aos pouquinhos a gente vai incorporando os princípios da cultura oceânica nas pessoas, nas crianças, nos adultos, nos jovens de hoje, que as próximas gerações já vêm conscientes desse papel de conservar não só o oceano, mas as florestas, a caatinga, todos os ambientes que a gente tem convívio, né, que a gente conhece. Então as crianças hoje elas já têm uma consciência diferente, já vão crescer, já vão ser cidadãos com uma consciência mais aguçada sobre o oceano. Então esse papel que a gente desenvolve aqui na universidade, levar esse conhecimento para as crianças, fazê-las experimentar, de ver um animal, de pegar no animal, de sentir, né, a importância do oceano para a vida delas. Então isso é uma coisa que nos deixa muito gratificados, inclusive. Então é um tema que a gente adora falar, né? A gente adora conversar com uma criança sobre o que ela gosta de fazer na praia, o que ela pode fazer para ajudar o oceano a ser um ambiente mais saudável, um jovem, um adulto, uma conversa em casa, uma conversa informal com os amigos no bar ou na casa de um amigo. Então a gente pode trazer a cultura oceânica de diversas formas. Professora, muito obrigado, é muito bom tê-la aqui em nosso Manhã TCM, nosso quadro Mais Verde, né? Acho que é interessante, é muito relevante ter esse elo entre universidade, sociedade, comunicação também, trazendo temas relevantes para você de casa. Próxima semana vamos continuar navegando por temas que se conectam, unindo educação, ciência e também meio ambiente.